Lucas Ferreira tinha 32 anos quando percebeu que não era mais inteiramente humano. Não foi num momento dramático. Não houve gritos nem espelhos quebrados. Foi numa manhã de segunda-feira, quando acordou com terra sob as unhas e um gosto de cobre na boca, e não conseguiu lembrar nada do domingo. Ele era veterinário numa cidade pequena do interior de Minas, o tipo de lugar onde todo mundo conhece o cachorro de todo mundo pelo nome. Homem quieto, de hábitos regulares. Acordava às 6, fazia café, atendia até às 6 da tarde. Nos fins de semana, caminhava pela mata que ficava nos fundos da sua propriedade. A mordida tinha acontecido 3 meses antes, durante uma dessas caminhadas. Um animal grande ele nunca chegou a ver direito no escuro, um cão talvez, mas grande demais para ser um cão saiu do mato e fechou os dentes no seu antebraço antes de desaparecer. Lucas costurou sozinho. Era veterinário. Não achou necessário ir ao médico. Foi um erro de julgamento que mudaria o resto de sua vida. As mudanças foram graduais. Primeiro, o olfato. Ele começou a sentir o cheiro de seus pacientes antes de abrir a porta do consultório. O medo nos gatos, a ansiedade nos cães, algo adocicado e pesado nos animais doentes. No começo, achou que estava mais atento. Depois, ficou difícil ignorar. Depois, veio a força. Quebrou a maçaneta do carro sem querer. Torceu uma chave de aço tentando apenas girá-la. Passou a andar devagar, com cuidado, como alguém que aprendeu a não confiar no próprio corpo. O sono piorou perto das luas cheias. Não que ele acreditasse em nada disso, era homem de ciência, afinal. Mas os dados eram os dados. Nos 3 dias ao redor da lua cheia, ele dormia mal, acordava exausto, e havia lacunas na memória que ele não conseguia preencher. Na 4ª lua cheia, acordou com sangue nas mãos. Não era sangue humano. Ele sabia disso porque analisou. Passou uma semana inteira comparando amostras, convencendo a si mesmo de que era um animal silvestre, que ele havia tropeçado, que havia uma explicação racional. E havia, tecnicamente. Só não era uma explicação que ele queria aceitar. Lucas começou a pesquisar não como um homem desesperado, mas como um cientista. Lia tudo o que havia sobre licantropia clínica, sobre distúrbios de identidade, sobre casos históricos e contemporâneos de metamorfose percebida. Tentou enquadrar o que estava acontecendo em algum diagnóstico que o DSM-5 reconhecesse. Não conseguiu. A solução que encontrou foi pragmática. No 5º mês, construiu uma estrutura no fundo da propriedade. Vigas de aço, fechaduras industriais, paredes de concreto reforçado. Disse aos vizinhos que era um depósito de equipamentos veterinários de grande porte. Ninguém questionou. Era um homem sério, de confiança. Uma vez por mês, ele deixava a comida lá dentro, carne crua, muita água, e se trancava antes do anoitecer do dia central do ciclo lunar. De manhã, a comida tinha sumido, havia marcas profundas nas paredes, e ele não lembrava de nada. Era uma rotina. Como qualquer outra. O problema veio numa noite de novembro em que as contas não fecharam. Ele havia calculado errado. O auge do ciclo não era na 5ª, era na 4ª. Percebeu isso às 8 da noite, já no consultório, atendendo uma cadela com parvo, quando sentiu o calor começar a subir pelos ombros. Despediu a assistente com alguma desculpa. Trancou a porta da frente. Ligou para a vizinha que às vezes cuidava dos animais internados e disse que havia uma emergência familiar, que ela precisava buscar as chaves. Enquanto esperava, sentiu os ossos se moverem, não de forma violenta, como nos filmes, mas como quando um dente está saindo do lugar, esse desconforto profundo e constante que vem de dentro. A vizinha chegou em 8 minutos. Lucas entregou as chaves, disse obrigado, esperou o carro dela sumir na esquina, e correu. Chegou à estrutura com 3 minutos de sobra. Pela manhã, havia uma fissura nova na parede de concreto. Ele anotou no caderno. Ia precisar de reforço estrutural antes do próximo ciclo. Lucas Ferreira continuou sendo veterinário. Continuou sendo um homem quieto, de hábitos regulares. Acordava às 6, fazia café, atendia até às 6 da tarde. Uma vez por mês, se trancava.
Não era uma vida que ele havia escolhido, mas era uma vida que ele havia decidido, conscientemente, não destruir. Isso, concluiu, era o suficiente para continuar em frente. E aí, pessoal, gostaram do relato? Deixem aqui nos comentários. E sim, não duvidem, o sobrenatural existe. Boa noite!